Vamos analisar o empate de 1-1 entre Vasco e Grêmio. Vamos tentar dar um contexto desse resultado. Dois times que se equivalem, tanto no acerto quanto nos erros, que cada um teve. Os dois poderiam ter saído com a vitória. O jogo não foi ruim, mas vamos explicar já, salve galera do Vasco. É difícil você traçar uma linha de raciocínio se tratando de Vasco da Gama. Porque é um time que até quando ele não joga mal, ele não ganha. E um jogo, na verdade, foi um jogo até bom, se vê, não foi um jogo ruim. Não foi aquele jogo que eu estava esperando, que fosse um jogo amarrado, né, devido à fase ruim, tanto do Vasco quanto do Grêmio. Os dois times grandes que tem lindas histórias dentro do futebol brasileiro, mas que as diretorias montaram um time ruins. Eu não sei dos colegas que cobrem o Grêmio, né? Eu tenho um carinho muito grande, nunca vi na vida, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Farid, inclusive o Gustavo, que nos mandou o pré-jogo. Dei o recado, não sei se ele deu, dar um abraço ao Farid, né? Porque é um cara que eu gosto, recebo as reações dele, e o cara parece estar sempre fartando, né? Chamando todo mundo de burro, né? Quando o Grêmio perde, chama todo mundo de burro, me mata de rir. E é um time que eu tenho um carinho grande, no Rio Grande do Sul, inclusive a minha madrasta, né? Uma segunda mãe, um beijo para a Anice, ela é gremista, o pai dela tem mais de 100 anos, gremista. Então, é um clube que eu tenho um carinho, né, no Rio Grande do Sul, também tenho pelo Internacional, eu tenho uma camisa do Internacional. Então, é um time que já foi campeão, tricampeão da Libertadores e tudo mais. É um time que sim merece respeito dentro do futebol brasileiro, mas tanto o Vasco quanto o Internacional, desculpe os tricolores gaúchos, acabei de citar o Inter, tanto o Vasco quanto o Inter, inclusive o Vasco ainda vai pegar o Internacional ainda nesse turno, lá em Porto Alegre, mas tanto o Vasco quanto o Grêmio são times que têm uma beleza dentro do futebol brasileiro, e as diretorias montaram um time extremamente patéticos. E muito psicológicos, de tanto do Vasco quanto do Grêmio. E eu já vou chegar na minha pergunta sobre o lado psicológico, que o Fernando Diniz jura que não vai afetar, mas, bom, vamos lá. E os times, até que, como eu estava falando, eu esperava que o jogo fosse ser amarrado. Nós começou com os times procurando o ataque, o Vasco tentando pressionar, mas dando muito espaço para o Grêmio. E o Tricolor Gaúcho, inclusive, nos primeiros 25 minutos, teve as chances mais claras de gol, inclusive uma falha, não do João Vitor, mas do Lucas Freitas, que vai ser um personagem mais tarde a favor. Uma delas, ele tentou tocar não sei para quem, então cabeçou para trás, que deu um contra-ataque do Grêmio, que o Cristiano chutou, que o Léo Jardim pegou, e outros lances também que o Grêmio poderia ter aberto o placar. E o Vasco começou a melhorar a partir dos 26, 27 minutos, mais precisamente depois do gol anulado, que é polêmico esse gol, porque foi uma bola lançada pela área. Ok, pelo ângulo que eu vi, inclusive, eu demorei
para fazer análise, né, desse jogo, porque eu não queria cometer injustiças, ver os melhores momentos, mas quem participa do lance é o João Vitor e não o Vaete. E que a arbitragem teria dado impedimento do Vaete, que trombou com um zagueiro do Grêmio, e não do João Vitor, e mais a zaga do Grêmio cortou mal e o Moura teria feito até um bonito gol de chute de fora da área. Mas anulou, no meu ver, um jogador que não participa do lance, né? A não ser quando sair a súmula do árbitro, se ele vai esclarecer que vira impedimento do João Vitor. Mas, pelo que se viu, até nos melhores momentos, quem estava impedindo antes quando não lembro nem quem bateu a bola para a área, acho que foi o Nuno. Quem estava impedido é o Vaete, só que o Vaete existe no lance. Bom, gol anulado, mesmo assim o Grêmio sentiu o gol. O próprio Vaete teve chance de abrir o placar de uma bola na trave, ele de cara com o gol chutou na trave. E no último lance do jogo, que o Vaete cabeceou para fora. E no segundo tempo começou o Vasco amassando o Grêmio. O time gaúcho parecia estar fisicamente morto, o Vasco pressionando e abriu o placar aos 10 minutos, uma bola lançada para a área. E a bola sobrou limpa para o Lucas Freitas e o zagueiro chutou sem chance para o Thiago Valope, abriu o placar. Se eu não me engano, é o primeiro gol do Lucas Freitas com a camisa do Vasco. Eu não lembro se ele marcou gol, era no Carioca, mas pelo que eu me lembro, é o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. E dali o Diniz tira o DVD e coloca o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como eu preferi. Ou seja, tirou um atacante e botou um volante. E eu já acho que todo mundo já esperava que o DVD fosse ser substituído, porque ele fez 21 anos de lesão grave. E eu até achei um risco ele já começar como titular. Até que ele teve uma boa atuação e eu fiquei puto de um lance no primeiro tempo que ele entraria de cara com o gol quando o árbitro, em vez de dar vantagem, né, já que foi falta para o Vasco, mas a bola sobrou para o DVD, ele entraria de cara com o gol, o árbitro marcou falta. E seria legal, seria bonito ele, depois de um ano, de uma lesão séria, fazer gol. Torci muito por ele, por isso. E ele foi substituído, cansou, é natural que vem de lesão. Mas o natural era para o Vasco continuar nessa pressão, era colocar o Lorde Augusto. Você sabe que eu não sou fã do angolano. Acho que foi um desperdício de dinheiro o angolano, mas pela característica do jogo, que o jogo pedia, era a entrada do Lorde Augusto. E botou um volante, o time recuou. E o Grêmio, que estava morto, acabou sendo obrigado, entre aspas, a ir para o campo de ataque, para a área do Vasco. E o Grêmio começou a gostar do jogo e um castigo veio para o Vasco e prêmio para o Grêmio de uma bola cruzada para a área, se não me engano, não lembro agora quem foi do Grêmio, camisa 7 do Grêmio, cruzou, né? E tinha o João Vitor, o Ryan
marcando o Gustavo. E nenhum dos dois acompanharam o Gustavo Ryan. Foi, desistiu da jogada, foi para frente, imaginando aí que a defesa do Vasco fosse rebater e ele puxasse o contra-ataque. Então ele saiu, se deslocou, e o João Vitor acompanhou a bola, não acompanhou o adversário. E com isso o Gustavo estava sozinho na área, só para tirar o Léo Jorginho e empatar o jogo. E o Vasco continuou desorganizado, dando espaço na defesa. E logo após um empate, quase que o Grêmio vira o jogo. E um lance de cobertura que, se entrasse, seria um golaço. Mas a bola bateu. Por nossa sorte, a bola bateu no travessão. E só quando o Lorde Augusto entrou, se não me engano, foi no lugar do Xixé, que o Vasco voltou até com um volume de jogo na frente. O mais que não tenha essa paixão pelo Lorde Augusto, mas o Vasco se viu com o angolano a voltar a atacar. O Baete numa cabeçada. O próprio Lula, antes de sair, teve uma oportunidade de fazer 2-1. Enfim, o Vasco começou, sei lá, e cá, aí os dois times, assim, tendo a oportunidade de fazer o segundo gol. Embora a chance mais clara para mim, depois de um gol de empate do Grêmio, foi dos visitantes dessa bola no travessão. O que isso quer dizer é que o Vasco, se não se reforçar, vai brigar para não cair. Que, aliás, dependendo dos resultados dos jogos de domingo, já fica aí paquerando a zona de rebaixamento. Se não houver reforços para a zaga, pelo jeito, os zagueiros que o Vasco dispõe não dá confiança. Não falo só do João Vitor, mas do próprio Lucas Freitas. Lucas Oliveira nem fala, nem vem sendo relacionado. Aliás, quando o Campasso recusava proposta de clube interessado, o estimado diretor de futebol Felipe falou publicamente que não gostava do Campasso. Agora, Lucas Freitas já tem recebido propostas de times fora do Brasil, times na Série B. No caso do Lucas Oliveira, né, tanto o Lucas Oliveira, com que vem sendo relacionado, e o Jean David tem recebido propostas, mas no caso do Lucas Oliveira, ele recebeu propostas de esporte da Série A. Não quis. Ambos estão sentando no contrato. Será que o estimado Felipe vai dizer que não gosta deles também? Sendo que eles foram contratados por essa diretoria. Cabe a pergunta: que raio de planejamento foi da diretoria desde o início da temporada? Empresta o Barros para o América Mineiro, empresta o Paulinho, lateral direito, para o Volta Redonda, para a disputa da Série B. Agora perde, depois de fazer o acordo comercial, perde os jogadores de volta. Inclusive, no caso aí do América Mineiro, ter que pagar a multa ao Coelho, porque ele estava com o contrato em rigor.
Ou seja, o Vasco vai pagar por um jogador que já é seu, mas como está sob contrato. O planejamento é esse. Eu quero que os fãs da diretoria, que sempre falam que essa diretoria salvou o Vasco, sabe lá de quê? Não. Do que eles salvaram? Do que eles salvaram também, se eles reclamavam tanto da 77, que pediu um adiantamento das parcelas do Balão Gomes, a atual diretoria está fazendo isso. Não só deles, como o Salgado fazia isso, só que a CEP Vasco reclamava, dizia que era amadorismo, e todo mais está fazendo exatamente a mesma coisa. Do que eles salvaram? Eu preciso reforçar. Mas para se reforçar, vai precisar resolver o problema do transfer. Ou vai ter que esperar que a FIFA tenha a leitura que eles estão achando que a FIFA vai ter de respeitar a recuperação judicial na Justiça do Rio para poder contratar jogadores. Era para essa diretoria dar cara. Ué, quando estava na 77, o atual presidente que se apoderou da SAF, dizia que não podia falar. Agora pode não estar falando por quê? Perguntar não ofende. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, com o primeiro tempo, os cortes da coletiva, a íntegra, vocês viram aqui ao vivo, e o segundo tempo, na hora do almoço, na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Até mais.